Bom dia, meninos! Hoje começaremos a tratar das alterações climáticas no módulo 8. Nós sabemos que nos últimos tempos, principalmente a partir do século XVIII, com o surgimento da indústria, as transformações promovidas pelo homem em relação à natureza são muitas. Os benefícios são inúmeros, mas as consequências negativas também são muito grandes. A utilização do espaço agrícola também modernizou-se nos últimos tempos. Só para vocês terem uma ideia, há 40, 50 anos atrás, nós tínhamos a maioria da população brasileira morando em áreas rurais e a produção agrícola era muito menor do que a atual. O que aconteceu? A população, em sua maioria do campo, migrou-se para as cidades, o que a gente chama de êxodo rural, e o que ficou no campo? A agricultura moderna, mecanizada em sua maior parte. Portanto, nos últimos 40 anos, o Brasil triplicou a produção agrícola, graças ao uso de máquinas, produtos, fertilizantes, agrotóxicos, o uso intenso, a ocupação intensa de áreas de cursos d'água, de áreas de florestas, o avanço da fronteira agrícola para a Amazônia, para o Cerrado, a criação de áreas de pastagens em substituição a áreas de florestas, como as áreas do Cerrado, da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica, trechos do Pantanal. Portanto, o domínio do homem em relação à natureza, a ocupação de áreas de florestas se deu de forma muito intensa nas últimas décadas. Uma das consequências básicas disso é a ocupação irregular dessas áreas, o excesso de desmatamento, a poluição dos cursos d'água. Nas áreas urbanas, nós temos a consequência da industrialização marcada pela poluição da sua atmosfera urbana, a qualidade do ar que a gente respira piorou muito nas últimas décadas, o esgoto industrial e doméstico é lançado em áreas de cursos d'água, como os rios. Nós temos em São Paulo o exemplo maior do rio Tietê, que tornou-se praticamente um esgoto a céu aberto. Portanto, tanto em áreas polares, acontecendo o derretimento de geleiras, nas elevadas cadeias de montanhas também, quanto nas áreas tropicais, com o avanço da desertificação, promovido pelo desmatamento, pela ocupação de áreas agrícolas e de áreas de pastagens, áreas urbanas intensamente ocupadas, e a poluição tornou-se uma paisagem frequente das grandes cidades. Tudo isso nos leva a concluir que o domínio do homem em relação ao espaço natural aumentou e as consequências negativas também aumentaram, principalmente em áreas urbanas. E aí nós vamos ter, em várias áreas urbanas, a maior parte das áreas urbanas, um problema relacionado também à produção do consumo e à produção de lixo. O lixo, o tratamento do lixo, a produção de lixo em larga escala, o excesso de consumo por parte da sociedade moderna, tudo isso faz com que o lixo se torne um problema dos maiores das grandes cidades, principalmente. No caso específico do Brasil, pesquisas recentes mostram que mais da metade dos municípios brasileiros não tratam o lixo de maneira adequada. Nós temos um destino final para o lixo errado em grande parte de nossos municípios. É outra questão que a gente tem que analisar. A questão também das áreas agrícolas, o excesso de agrotóxicos, a ocupação de áreas de cursos d'água, o desmatamento de florestas para a atividade agrícola, para a atividade de criação de animais, também é outra questão ambiental séria que nós temos nos dias atuais. E aí,
Um fenômeno dos vários que surgem em áreas urbanas é o que a gente chama de ilha de calor. Seria um microclima urbano específico das áreas centrais de grandes cidades principalmente. O que seria esse fenômeno da ilha de calor? O excesso de concreto, de asfalto, as construções, a urbanização em si faz com que a temperatura não esteja numa situação normal nessas áreas centrais. Ocorre a elevação da temperatura nas áreas centrais. O ar quente, ele não se propaga facilmente, ele fica restrito àquela área central. As construções, os prédios, o asfalto barram a dispersão do ar quente e, consequentemente, nós vamos ter a temperatura maior nessas áreas centrais. Nas áreas mais distantes do centro das grandes cidades, onde há menos prédios, menor urbanização, mais arborização, mais áreas verdes, as temperaturas estão mais amenas, serão mais amenas, mais agradáveis. Por exemplo, na área central de São Paulo, num centro financeiro, onde há grande concentração de pessoas, como a Avenida Paulista, em São Paulo, a temperatura varia em até 8 graus em relação a um bosque, um parque, uma área verde da própria capital, da própria região metropolitana de São Paulo. Resultado, a ilha de calor é exatamente quando a temperatura se eleva de maneira a diferenciar-se das áreas periféricas. Os grandes centros terão temperaturas maiores do que as áreas mais distantes. Uma maneira de diminuir, amenizar a ilha de calor seria o plantio de árvores. Seria uma maneira de a temperatura ficar um pouco mais agradável. Sabemos que a interferência do homem é grande, tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais, tanto em áreas tropicais quanto em áreas temperadas e polares. O homem vem interferindo mais na natureza com as atividades econômicas, com a agricultura, a pecuária, a indústria, a urbanização em si. Tudo isso contribuiu para que essa interferência trouxesse benefícios, óbvio, né, da modernidade, mas trouxesse também os problemas como a poluição, as mudanças climáticas, a maior produção de lixo, e nós temos que analisar como estamos lidando com essas questões ambientais, ok?